Bom, boa noite, galera. Espero que vocês estejam bem, né? Na medida do possível, claro. A gente está juntos aí uma semana a mais, né? Uma sexta a mais, para somar no nosso entendimento sobre os critérios e o modo como podemos desenvolver bem as propostas do Enem, pensando agora, né, especificamente nessa aula de hoje, como é que a gente vai desenvolver os critérios de correção para vocês nas atividades de devolutiva e, obviamente, também como que vocês podem interpretar as correções, tanto minha quanto dos meus alunos. Quer dizer, eu espero que essa aula de hoje dê um pouco a ideia de que a correção é algo bastante subjetivo, claro, depende muito do corretor, obviamente, mas ela tem critérios mais ou menos objetivos, ou seja, mais ou menos básicos que todo mundo tem que seguir. E é isso que eu quero falar um pouco para que vocês tenham essa ideia de como funciona, tá bem? E no final eu vou apresentar a proposta nova que eu enviei para vocês. Fico feliz que vocês tenham acesso, porque eu ainda me bato um pouco com a plataforma, porque é relativamente diferente. Lá no Google Classroom era mais simples, tinha lá uma pasta e ia alimentando a pasta. Mas eu acho que estou aprendendo e vou passar a postar por lá as atividades, mas sempre vou dar as indicações aqui ao vivo, tá? Bom, então vamos lá. Então a proposta de hoje, como eu disse, é falar dos critérios de correção e da proposta nova. Vou só colocar aqui o meu marcador. E aí a gente vai falar um pouquinho da proposta do Enem. Então vamos lá. Então, falar um pouco da competência 1, não tem muito segredo. A competência 1 trata basicamente da modalidade escrita, da norma padrão escrita, basicamente, e ela quer que um estudante de ensino médio, tenha uma competência nesse nível bastante elevada, ou seja, cometa pouquíssimos erros e tenha estruturas relativamente sofisticadas. Mas, para a nossa correção aqui, eu tentei simplificar um pouco esse entendimento, tanto para os corretores, que vão ajudar nessa tarefa, quanto para vocês. Então, eu separei assim, de 0 a 40, a gente sempre inicia com uma ideia que é assim, considerando ser um aluno de ensino médio, o texto dele não é em português. Então, é de 0 a 40, que é basicamente o que o Enem considera, quer dizer, um texto completamente fora de padrões da língua, ninguém entende o que a pessoa quer escrever ali. Tá? De 40 a 80 seria um texto assim, que está em português, mas tem muitos erros para o estudante de ensino médio. Assim, algo como se fosse o inaceitável. Tá? Esses dois pontos dificilmente a gente encontra nos textos de vocês, então não considero. De 80 a 120, aqui tem uma coisa que eu acho que é interessante comentar. Então, considerando ser um aluno de ensino médio, tem erros normais. Bom, erros normais, você poderia dizer assim, bom, professor, então se é erros normais, eu poderia tirar os 200, porque é o que se aceita. Pois é, o que a gente chama aqui de erros normais é assim, é um texto que nós entendemos, são erros, digamos, aceitáveis para esse nível de formação, mas não para um exame. Então, vocês lembrem que o Enem, acima de tudo, é um exame. Não é só uma prova em que a gente está corrigindo uma redação para ver se você foi bem ou não. Então, no exame, a nota máxima é dada para quem está no máximo daquela competência. Então, ter erros normais significa os erros são aceitáveis para aquele nível de formação, mas ainda tem muitos erros. De 120 a 160 já é um texto bom. Então, tem poucos erros. A gente pode contar nos dedos de uma única mão quantos erros o candidato está cometendo. Por isso que são bastante aceitáveis, bastante comuns, né? O aluno tirar de 120 a 160 no Enem. Quem já fez pode dar uma olhada. Dificilmente tira menos de 120, mas também dificilmente tira mais que 160. Tá? E finalmente, o nível máximo de 160 a 200 é aquele texto que está perfeito, que não tem erro algum. Tá? Claro que isso vai variar de corretor para corretor. Um corretor que tem mais formação, que tem mais habilidade de pegar esses erros, vai dar uma nota menor, e um corretor que tem menos, que tem mais dificuldade, vai dar uma nota maior. Isso é óbvio, ele vai encontrar menos problemas. Tá? Mas aí na média vai ficar entre 160 e 200. Mas é a competência mais simples. A 2 começa a complicar um pouco. A 2 e a 3 andam relativamente juntas, mas a 2 começa a complicar um pouquinho. Porque assim, ó, a 2 tem a ver com o entendimento do tema.
E aqui a relação é com aquele direcionamento, naquelas primeiras aulas que eu dei sobre o Enem aqui para vocês, quando eu disse, olha, tem que olhar muito a frase tema, obviamente, mas também tem que olhar os textos motivadores. Qual é o direcionamento que o texto está dando? Então, você entendeu qual é a proposta, o que a proposta está pedindo, o que os textos estão orientando? É basicamente esse o primeiro ponto dessa competência. O segundo é se você sabe fazer um gênero dissertativo argumentativo. Já comentamos um pouco sobre essa carinha do gênero do Enem. Mas para mim são dois pontos fundamentais, o dissertativo e o argumentativo. O dissertativo é falar sobre o tema, trazer elementos sobre o tema, né? Enriquecer, portanto, com dados, fatos, enfim, elementos que são de diferentes áreas. Isso é dissertar, trazer definições, citações, etc. E isso tem a ver diretamente com a noção de repertório. O que é repertório? Quanto mais elementos de áreas diferentes eu trago para o meu tema, mais ele se enriquece, mais ele vai ter caráter dissertativo. Por consequência, se você escrever bem o seu texto, ele pode ser mais argumentativo. Então, ele é dissertativo se traz elementos de repertório, bastantes diferentes, diversos, e ele é argumentativo se você consegue levar esses elementos para confirmar a tese que você está defendendo. Então, na competência 2, a gente tem a seguinte introdução. Considerando o tema e o repertório que o aluno usou, o texto dele. Bom, eu posso dizer que fala do assunto, mas não do tema. No caso do Enem do ano passado, imagine que a gente encontrasse um texto que falasse só de cinema, mas não da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, esse é um texto que fala do assunto. O assunto é cinema, mas não é o tema. O tema é democratização do acesso ao cinema no Brasil. Essa diferença entre assunto e tema é importante, também abordei em aulas anteriores. Então, a mesma coisa, tema e repertório. O texto do aluno tem cópia dos textos motivadores. Se tiver cópia dos textos motivadores, seu texto não vai ter nota alta. Então, não pode trazer cópia dos textos. Não vem com aquela história lá de professor, mas eu coloquei entre aspas, eu falei com as minhas palavras. Não pode ter cópia. Então, assim, você interpretar o dado e trazer para o seu texto é excelente. Vamos lembrar de novo da proposta do ano passado, quando falava dos dados em relação a como o cinema tinha mais salas antigamente do que agora. Se você disser, olha, historicamente houve uma perda de salas, beleza, você está interpretando o texto a seu favor. Agora, se você trouxer exatamente como está lá, essa cópia, o teu texto vai estar achatado. Tá? Então, esse é o primeiro ponto para você tirar uma nota ruim. O segundo é não ser dissertativo argumentativo. Contar uma história, por exemplo, fazer um poema, coisas desse tipo. Se bem que o poema você nem recebe nota, porque já é eliminado lá na primeira fase. Tá? Não cumpre o gênero. Então, assim, não ser dissertativo argumentativo aqui não é não cumprir o gênero, mas é não ter os elementos mais fortes que caracterizam esse gênero. Então, daqui em diante é que nos interessa muito. Essas duas primeiras notas são muito raras aqui no cursinho, nos anos todos que eu dou aula, muito raras, dá uma nota muito baixa nessa competência. Então lá, de 80 a 120 o texto é dissertativo argumentativo, mas os argumentos são fracos, com poucas áreas. Então assim, fica porque a democratização, porque as pessoas têm pouco acesso ao cinema, e isso faz com que elas não assistam muito filme, quer dizer, o texto não desenvolve, traz poucas áreas, só fala da mesma coisa, do cinema e de que a pessoa não chega, né, não tem o espaço para ver o filme. Então, assim, se eu citei poucas áreas e meus argumentos são fracos, eu recebo uma nota baixa. Então, meu texto começa a melhorar quando eu tenho os argumentos bons e de diferentes áreas. Bom, o que é de diferentes áreas? Eu comentei agora há pouco, são aqueles repertórios. O que é um argumento bom? Usar esse elemento a favor da tua tese. Por exemplo, no caso do ano passado, se a gente pega o gráfico que falava que as pessoas que assistem TV vão ao cinema e vice-versa, essas pessoas, elas são capazes de cambiar, né? Quer dizer, de trocar o espaço do cinema pela televisão e vice-versa. Se a gente toma isso como argumento, a gente pode falar, a TV não tira o espaço do cinema, já que dados mostram que pessoas que veem filme na TV também vão ao cinema e vice-versa. Percebe? Olha, eu pego esse dado lá do texto motivador, mas eu trabalho a meu favor. Não para dizer que há competição entre plataformas, mas que uma plataforma pode agregar a outra.
Tá? Então isso é um argumento bom, é transformar uma informação de uma área em um argumento que defenda a tese, aquilo que de fato eu quero. E finalmente o máximo é os argumentos ótimos e de diversas áreas. Então argumentos ótimos é estarem todos caminhando para a tese, isso é o que a gente chama de argumento ótimo. E de diversas áreas significa que por todas as áreas, por todos os temas transversais pelos quais o candidato passou no texto dele, ele vai direto à tese. Então, se ele falar de economia, as pessoas não têm dinheiro, ele vai para a tese. Se ele falar da distância, dificuldade de locomoção, ele vai para a tese. Se ele falar da formação cultural e humana que o cinema dá, ele vai para a tese. Se ele conseguir juntar diversas áreas e sempre caminhando para a tese, para aquilo que ele está defendendo no texto, a importância de se democratizar, porque o cinema é uma formação humana, cultural para todos, então isso vai fazer com que ele tenha nota máxima na competência 2. A 3 é muito parecida com a 2, mas ela se destaca por duas diferenças aqui, por 2 pontos principais. A primeira é a relevância dos argumentos. Então, assim, não basta trazer argumento de área distinta se essas áreas não forem, se essa escolha não for relevante. Então, não adianta trazer um dado da economia, por exemplo, o salário mínimo aumentou pouco, se você não transformar isso em algo relevante para aquilo que você quer. Por exemplo, o fato do salário aumentar muito pouco faz com que as pessoas não tenham dinheiro para consumir cultura. Aí tudo bem. Então, assim, você precisa trazer elementos das áreas, diversificar, isso vai fazer com que você tenha uma boa nota na 2, mas essa escolha tem que ser relevante. Tá? E tem que ser, claro, muito bem adequada à tese que você está defendendo. E depois tem que ser coerente na argumentação. Então, aquilo que eu falei antes da tese, todos os argumentos levarem para a tese. Mas mais do que isso, os dados têm que ser coerentes, a sua citação tem que ser coerente se você trouxer. O que você está construindo ao longo do texto tem que ser coerente. Aquilo que eu sempre digo de começou com a citação, termina com a citação, para que o teu texto seja um todo, né, bem amarradinho. Então essa coerência na argumentação é fundamental na competência 3. Como é que a gente vai corrigir, então? Considerando a consistência do texto, da sua redação. Pode-se considerar que o texto não se relaciona com o tema. Então, se não se relacionar, se for só com o assunto e não o tema, vai ser de 0 a 40. Muito raro aqui. O texto é incoerente, trata de duas coisas contraditórias. O cinema deveria ser democratizado para todos, mas já que as pessoas não têm dinheiro, elas não devem gastar mesmo com o cinema. Então, essa é uma incoerência. Se ele é importante, por que as pessoas não devem gastar? Então, joga essa bomba para outra pessoa, que dê mais dinheiro para que as pessoas gastem ou que façam cinemas gratuitos, por exemplo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, ser incoerente. Ou tratar pouco do tema. De novo, fala lá do cinema ser democratizado, mas discute muito pouco formas de democratizar e a importância de democratizar. Tá? Então, esses 2 pontos levam a uma nota mais baixa. Bom, aqui já indo para o meio, né, da nota. Então, considerando a consistência do texto, pode-se considerar que ele tem argumentos, mas estão muito presos ainda aos textos motivadores ou ao senso comum. Se os seus argumentos estão presos aos textos motivadores, significa que você não está surpreendendo a banca. Vamos lembrar nas aulas anteriores que eu comentei com vocês que os textos motivadores são basicamente os argumentos que a banca tem na mão. Ela quer ver o que você tem a mais para você trazer de argumento. O que está nos textos motivadores a banca já sabe, já conhece. A banca já tem essa ideia. Então, se você está num texto argumentativo, como é esse caso, que você tem que convencer alguém, você tem que dar argumentos mais relevantes do que essa pessoa já tem. Então, esse é o ponto principal aqui, tá? Não ficar preso aos textos motivadores e nem aos argumentos de senso comum, porque os argumentos de senso comum prejudicam muito a evolução do texto. Significa que o texto está assim muito, você não tem repertório, você não traz o repertório e não desenvolve outro tipo de repertório. Tá? Então o texto vai ficar com uma nota muito baixa aqui. Para ele ir melhorando, então assim, tem que ter muitos argumentos, então um argumento só de jeito nenhum, no mínimo 2, ideal 3, de diferentes áreas, né? Que a gente já comentou em lives anteriores, em aulas anteriores, e sempre tentar fugir dos motivadores. Usar os motivadores como se fosse um start para alguma coisa maior. Por exemplo, vamos voltar lá ao caso de
do ano passado. Antigamente havia mais salas em cidades diferentes do Brasil. Hoje a concentração nos grandes centros e nos shoppings, por exemplo, nos grandes centros urbanos e nos shoppings. Bom, usar isso a teu favor, dizendo que é importante democratizar para a periferia, para cidades pequenas. Que jeito? Lá na proposta você resolve isso, mas tem que dizer que é preciso. Percebe? Então, assim, fugir dos textos motivadores, usar outros argumentos. Argumentos da formação, argumentos da economia, argumentos sociais, argumentos históricos, etc. E aí, o máximo do máximo os argumentos são excelentes, foge completamente dos textos motivadores. Então, se tiver alguma coisa de texto motivador, é só para a gente lembrar que ele está entendendo o argumento. É como se ele falasse assim, eu sei que você tem esse argumento, mas eu vou dar outro, vou dar outro, vou dar outro, vou dar outro. Tá? Então, os argumentos excelentes têm relação direta com aquela questão do repertório que eu falei da competência 2 anteriormente para vocês. A competência 4 é dividida basicamente em 2 pontos. O uso de anáforas, que são palavras que a gente usa para retomar elementos, para não ficar repetindo. Então, isso é muito importante no texto, evitar repetição, usar isso que a gente chama de anáforas, tá? São palavras, expressões ou mesmo elipse, não colocar nada para que a gente não repita. Isso eu já falei antes para vocês, já dei exemplos em outras aulas aqui. E o bom uso de conectivos. Então, no caso de porém, além disso, portanto, etc, etc, etc. Tá? Esses 2 pontos são os mais olhados aqui na competência 4. E são esses elementos que fazem com que a competência 2 e a 3 se amarrem em bons argumentos num texto coeso. Então, a gente vai corrigir assim. Considerando o uso de elementos linguísticos, como conectivos e anáforas, o texto tem um só parágrafo ou parte sem articulação alguma. Acontece, viu, no Enem, da pessoa escrever um parágrafo só, ou escrever partes que não tem articulação nenhuma, não tem nenhum conectivo. Então ela ganha uma nota muito baixa, também não é o caso do cursinho. Também não é o caso do cursinho algo, por exemplo, com poucos conectivos e poucas retomadas. Então, em geral, acontece muitas retomadas e muitos conectivos. Às vezes os conectivos estão um pouco equivocados e as retomadas poderiam ser maiores. Tá? Então, isso é o que entra aqui no 80-120. Tem alguns conectivos, tá? Ou conectivos inadequados, tá? Ou falta de retomadas. Então, se houver qualquer um desses casos, ficou entre 80 e 120. Então, uma sugestão que eu dou, gente, é assim, cada parágrafo tem que ter pelo menos 2 conectivos. O que a gente chama de conectivo? Além disso, portanto, porém, logo, então, enfim. Aquela gama toda que vocês veem em português, se eu não me engano, C. Tá? Se eu não me engano, no português C ou B, que há essa discussão dos conectivos. Depois vocês podem até me corrigir se for o caso. Mas, independentemente do tipo de português, a presença desses conectivos nos parágrafos é de suma importância. O primeiro parágrafo não precisa começar com conectivo, mas os demais comecem com conectivos. Vocês já ganham pontos do avaliador. O avaliador já vai dizer, bom, eu já não posso tirar nota desse cara porque ele está começando com conectivo todos os outros parágrafos. O primeiro, obviamente, não precisa começar com conectivo, eu estou introduzindo o tema. Mas os outros, se você colocar conectivos no início, o corretor vai dizer, esse cara, pelo menos 3 conectivos diferentes ele tem, considerando que vocês estão... Deixa eu voltar aqui para... Considerando que vocês estão... Pronto, agora sim. Considerando que vocês estão desenvolvendo os conectivos no texto e estão juntando esses conectivos em torno de uma argumentação. Tá? A falta de retomadas é só se tiver muita repetição mesmo. Tá bem? Vamos lá. Finalmente, na sequência, né? De 120 a 160, tem vários conectivos e anáforas com uma ou 2 inadequações, então usou ou repetiu só uma coisinha, ou uma anáfora equivocada, ou usou um conectivo num lugar que não era para usar, ou um conectivo errado, isso acontece também. Então a nota fica entre 120 e 160. E aí, de 160 a 200, que é a nota máxima, tem muitos conectivos e todos bem empregados, tá? Muitos conectivos, muitos anáforas e todos bem empregados. Então, todas as análises que a gente faz dos textos nota máxima, eles têm essa característica. E, finalmente, a 5, a gente já viu na aula anterior, então vou passar muito rapidamente. Tem que ter agente, ação, meio, efeito e detalhamento. Tá? Como é que a gente vai corrigir? Considerando que a proposta apresentada não fere os direitos humanos, pode-se dizer que ela, de 0 a 40,
Não existe proposta ou está pouco relacionada com o tema ou com a redação do aluno. Então, você fez uma redação e fez uma proposta que tem nada a ver, 0 a 40. Considerando que a proposta apresentada não fere os direitos humanos, pode dizer que ela é muito genérica, tendo pouco impacto como intervenção, porque não segue aqueles 5 critérios, então de 40 a 80. Aqui no meio, o texto apresenta uma proposta adequada ao tema, ou à tese do texto, mas que está pouco desenvolvida, com elementos faltantes. Elementos faltantes são aqueles que a gente viu na aula passada, que eu acabei de citar. E, finalmente, a nota máxima apresenta a nota do meio apresenta uma proposta bem desenvolvida, com apenas um elemento faltante. Então, ou você não colocou o meio, ou não detalhou alguma coisa, ou não colocou, de repente, o agente, tá? Mas está bem articulado com o tema e com o texto. Se faltar um elemento, não vai tirar a nota máxima. E a nota máxima é uma proposta completa, com relação direta com o tema e a tese do texto. Finalmente, falar um pouco da proposta nova. Tá? Então, fechando essa questão dos critérios, vocês vão receber as correções olhando para essas notas, vocês vão saber agora, basicamente, por que o texto está sendo corrigido com aquela nota. Tá? É sinal que o texto está naquele meio, né? Naquele entremeio. Tá? Então, nessa proposta nova, a ideia é falar um pouco sobre como é que a educação pode ser uma aliada para o mundo do trabalho, mas especificamente nesse mundo atual que a gente trata de tecnologia. Então, eu não vou discutir a proposta como um todo, só quero passar pelos pontos que eu considero principais, porque, claro, a proposta é de vocês. A única coisa que eu sugiro é pesquisem, pesquisem, pesquisem. Agora, na hora da preparação, vocês têm todo o direito de pesquisar. Pesquisem tudo que vocês imaginarem. Citações diferentes, dados diferentes, tá? Áreas diferentes. Tudo que vocês conseguirem trazer de apoio para o texto, façam, porque é muito importante. Tá? Então, são 4 textos motivadores. O primeiro tem como título Tecnologia cria mais empregos do que destrói, aponta estudo, e diz que sim, né, o texto diz que sim, a tecnologia destrói empregos, mas ela cria mercados que não existiam. Por exemplo, destruiu o emprego do datilógrafo, mas criou o mercado de computação com tudo que a gente tem hoje. O texto 2 fala de dados que mostram como a gente perdeu o trabalho pesado ao longo dos séculos, mas em compensação houve um aumento do trabalho intelectual e do trabalho de serviços, como, por exemplo, o trabalho de enfermagem, o trabalho, sei lá, de manicure, por exemplo, né, que é algo que talvez há algum tempo a gente não tinha, né, um trabalho que não é tão pesado, mas está no setor de serviços. Né? O texto 3 é um texto muito interessante que discute assim, o Brasil sabe educar para o trabalho, então o país está fazendo uma educação que leva a gente para discutir esse trabalho novo, tecnológico. Né? Até que ponto tem gargalos relacionados a trabalho e a tecnologia que podem impedir o crescimento econômico do futuro? Já aquela dica do tipo, educação para o trabalho é educação para o futuro, não é educação para agora, não é só para o dinheiro, tá? Mas é para que as pessoas sejam integradas numa dinâmica de trabalho diferente, né? Para que o datilógrafo não perca o seu emprego, mas que tenha outros ramos de atuação. E, finalmente, um outro dado que eu considero importante nesse texto é o fato de que quanto mais estudo as pessoas têm, maior é o salário delas, algo que vai, obviamente, ao encontro de todas as pesquisas que a gente tem sobre esse tema. E o texto 4 é um texto que fala sobre empregos formais avançando no país, e ele tem uma diferença muito interessante sobre os setores que mais cresceram. Então, são dados de 2018 que mostram que sim, houve um crescimento de empregos formais no Brasil naquela época, mesmo tendo um desemprego muito alto. Houve crescimento de empregos formais, com carteira assinada, portanto, mas eu gostaria que vocês observassem quais setores cresceram, quais deveriam ter crescido, olhando para a dinâmica atual, para as necessidades desse mundo do trabalho atual, esse mundo tecnológico. O que a gente poderia fazer para melhorar a partir daqueles dados? Então, o dado é como se fosse assim, opa, peraí, será que a gente não está atrasado? Né? Então, vocês vão ver que, por exemplo, a agricultura é o que mais cresceu. Mas será que a gente tem que crescer na agricultura ou a gente tem que crescer num trabalho, por exemplo, de desenvolver indústrias para que use a agricultura e venda produtos, e não mercadorias, como é o que a gente faz, né? Mercadoria in natura, como grãos. Então, o tema básico é esse aqui, os desafios da educação para o trabalho no Brasil, e eu gostaria que vocês fizessem essa proposta
ali até o dia 22, por ali, dia 25, tá? Para que a gente pudesse corrigir fazendo as devolutivas, que a gente não tem, como a gente não tem previsão de quando vai acontecer o Enem, quanto mais propostas a gente conseguir fazer e refazer é mais importante que fazer, tá? Eu repito isso aqui várias vezes, refazer é mais importante que fazer propostas, mas enfim, vamos tentar fazer o máximo possível e refazer o máximo possível. E também coloquei no ar algumas propostas novas de estilo federal. Então tem continuação de parágrafo, tem mais um resumo, tem passar para o discurso indireto, do direto para o indireto. Né? E eu sugiro que vocês refaçam as propostas que já foram corrigidas. Tá? É isso então, vou deixar vocês fazerem perguntas agora, tá bem? Temos um tempinho aí. Oi, Matheus. A redação você manda nesse e-mail aqui, ó. redação.solidario@gmail.com, tá? Cuidado que não tem cedilha nem acento. Mas chega, Matheus, e a gente tá fazendo a devolutiva. Em torno de 10 a 12 dias a redação chega. Algumas tô conseguindo corrigir antes, só que agora eu vou precisar treinar a equipe para correção do Enem, que é mais difícil. Mais alguma pergunta, galera? Eu vou deixar umas indicações de sites para vocês procurarem matérias, tá? Os sites que eu sempre indico, beleza? Então vamos lá, vou achar os sites aqui e vou colar aqui, rapidinho. Um que eu gosto bastante, esse aqui, um pouquinho. Então, são sites que vocês podem achar a matéria, tá? Já respondo as outras dúvidas aí de vocês. Então, o ErPaís, vamos lá. O ErPaís, o Nexo, que eu gosto, e o site da BBC. Esses três considero, assim, os melhores. Trazem muitas reportagens e sempre muito interessantes. Então, vamos lá. Aí, BBC. Colada aí. Beleza. Vamos lá. O Lucas, professor, colocar as situações na introdução, as citações na introdução do segundo parágrafo. Lucas, colocar na introdução é um jogo de mestre. Bem colocado é melhor no primeiro parágrafo. Mas a sugestão que eu dou é, se não der no primeiro, coloca no segundo. A citação tem que estar sempre no mais alto possível, para que você consiga retomar depois no final. Terminou a proposta, retoma a citação no final. O Carlos, a professora de filosofia comentou na última aula que ela usava o método cartesiano para achar as teses das redações dela e conseguiu uma nota muito boa. Normalmente esse método dá certo?
Dá certo sim, Carlos. Mas o ideal, assim, olha, se vocês querem uma dica, é estudar também as redações nota 1000. Isso também ajuda a entender como é que eu tenho que escrever esse texto, como é que eu tenho que escrever esse texto. Tá? Então, na aula passada, eu sugeri para vocês a cartilha, né? A cartilha nota 1000, que é compilada por um estudante que deu nota 1000 há 2 anos. Então, ela está aqui de novo. Enviei o link aqui para vocês, tá? Mas se vocês colocarem cartilha nota 1000 Enem no Google, também vocês conseguem encontrar. Tanto a do ano passado quanto a de 2018. O mais importante, Carlos, do que usar o método é ter claramente no planejamento o que eu quero defender. Isso é o mais importante. Bem? Uma última pergunta, galera, para eu fechar aqui, porque já estamos quase na hora da próxima aula. Bem, então é isso. Eu tenho respondido algumas perguntas por e-mail também. Então, às vezes, podem usar aquele e-mail que eu mandei para as redações para que vocês tirem algumas dúvidas. Tá? O mais importante, galera, é escrever. Não tem outro jeito. Inclusive, se vocês pesquisarem a galera que está tirando boa nota nas redações, precisa escrever, precisa treinar. Tá? Para que a gente consiga depois dar o feedback, dizer o que está o que tá bom, o que não tá. O Matheus disse que o Lucas tem um canal no YouTube. Ótimo, Matheus. Ótimo, que bom. Valeu pela dica. Obrigado mesmo. Então, esses canais ajudam muito, gente. A gente entender o que está sendo pedido. Tá? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Olhar tudo que a gente puder agregar, ótimo. Tá? Aliás, o mundo dos YouTubers é o mundo que está dentro da proposta aí que eu mandei para vocês, né? Desafios da educação para o mundo do trabalho. É que a nossa educação consegue indicar como ser um bom YouTuber ou está fora de cogitação, né? Deveria, inclusive, estar fora, deixa a pessoa que tem talento fazer ou a gente consegue desenvolver na escola esse talento. Bom, mas eu fico por aqui, a gente tem o tempo, né? Acabou, então a gente tem que encerrar. Agradeço mais uma vez, desejo um bom final de semana, uma boa semana. Fiquem com saúde, fiquem em paz. E tudo que vocês precisarem aí, entrem em contato pelo e-mail, tá bem? Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.